E nós então vamos falar sobre esse capítulo 13. Antes de a gente começar o capítulo propriamente dito, eu quando peguei o capítulo, fiquei pensando assim, fiquei tentando localizar ele dentro do contexto todo do Evangelho, né? E a gente estuda o Evangelho, segundo o Espiritismo, e é importante sempre a gente frisar o objetivo desse estudo, né? O objetivo da gente estar aqui nessa casa estudando, o objetivo da gente estudar o Espiritismo. Os Espíritos, eles apontam para a gente, porque algumas pessoas chegam a casa, sei lá, por curiosidade, né? Alguns têm dificuldades, questões mediúnicas, aí a gente vai chegando na casa. Mas os Espíritos, eles não falaram por que eles trouxeram todas essas informações. Por que eles trouxeram, também, em vários momentos eles apontam isso. E é sempre importante a gente lembrar por que a gente está aqui, por que a gente está estudando, por que a gente quer conhecer o Espiritismo. Porque senão a gente perde o mundo, não sabe o que está fazendo, não sabe por que está fazendo. A gente está fazendo alguma coisa, tem que saber o porquê. Então eu fui lá no capítulo 6 e diz assim, na parte que no item 3, no item 4, o Consolador Prometido, no capítulo 6, fala assim: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então ele afirma aqui que o Espiritismo vem falar nada mais nada menos do que Jesus já tinha falado. E vem lembrar essas palavras e vem principalmente chamar os homens à observância da lei. Que lei? A lei de Deus. Então a gente está estudando o Evangelho para que a gente fique no caminho da lei de Deus. É esse o objetivo do Evangelho. E através desse Evangelho, lembrar, porque Jesus já tinha vindo e já tinha mostrado esse caminho. Ele já tinha mostrado o caminho e falado para a gente dessas leis divinas. Aí a gente foi andando, ouviu, mas não entendeu muito bem, né? Porque naquela época a gente ainda não tinha total capacidade desse entendimento. Então Jesus prometeu que depois ele ia mandar um Consolador que iria dar continuidade àquilo que ele havia ensinado. E aí vem o Espiritismo, e que representa esse Consolador. Então nós estamos aqui para ficar compreendendo melhor as leis divinas, para que a gente possa seguir. Então ele fala assim, olha, advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, a gente vem para a casa espírita, a gente estuda o Evangelho, a gente conhece a doutrina para conhecer a lei de Deus e começar a pautar as nossas ações nessa lei, colocar essa lei em ação na nossa vida. Mas junto com isso, com esse conhecimento, vem uma coisa muito importante, que é o consolo. A doutrina, ela é uma doutrina consoladora. Esses ensinamentos, essa explicação mais clara dos ensinamentos de Jesus, vai fazer que, enquanto a gente, porque pautar as nossas ações dentro da lei divina, é uma coisa que a gente só vai conseguir lá quando a gente alcançar a perfeição. Enquanto a gente não alcança a perfeição, a nossa vida é assim. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Às vezes eu estou dentro da lei e a maioria das vezes, na verdade, eu estou bem fora dela. E toda vez que eu estou fora da lei divina, o que acontece comigo? Eu sofro. Porque a gente encontra a felicidade quando a gente está no caminho de Deus. Quando a gente está fora dele, vem o sofrimento. O sofrimento vem como se fosse um sinal, assim, olha só, não está bom. Isso não é a sua natureza. A nossa natureza
somos criaturas criadas por Deus para a perfeição. Então, vamos dizer assim, a nossa natureza é fazer o que Deus mandou, é seguir a lei dele. Só que a gente ainda não consegue fazer isso totalmente, porque não somos perfeitos, né? Estamos aprendendo. E aí a gente fica fora desse. E toda vez que a gente fica fora da lei divina, a gente sofre. O sofrimento é um sinal de alerta. E aí, sofrendo, a gente sabe que não está bom, a gente procura, porque é da nossa natureza, procurar o conforto, né? Procurar, ninguém quer ficar sofrendo. A gente quer ficar com bem-estar. Então, o sofrimento faz a gente caminhar mais para dentro da lei, faz a gente se acertar. Então, como a gente ainda está nesse processo de sofrer, esse consolo é muito importante. Então, toda vez que a gente estuda a doutrina, a gente procura dentro desse processo, desse estudo, um consolo. Então, é dessa forma que a gente queria estudar hoje aqui, pensando assim, o que esse ensinamento traz de consolo para a gente. Uma vez uma pessoa falou para a gente que toda palestra na casa espírita pública tinha que ter um caráter consolador. E isso foi uma coisa muito importante que um dia alguém me falou. Aí a pessoa falou assim, quando vocês trabalham um curso de pessoas que iam fazer exposição, quando vocês estiverem fazendo a palestra, vocês olham para lá e pensam assim, isso que eu estou falando vai consolar quem está sentado lá? Por que essa pessoa chegou lá? O que ela está passando? O que ela está sofrendo? Quais são as questões que ela... Esse conhecimento que a gente traz do Espiritismo tem que ter esse caráter consolador. Não sou eu que estou falando, são os Espíritos. É esse Espírito da verdade que promete ser o Consolador prometido. Então, todo esse ensinamento a gente tem que usar para a gente acalmar o nosso coração. Porque a gente ainda precisa muito aqui na Terra, né? É só a gente olhar ao redor, é só a gente pensar nesse dia a dia tão confuso que a gente tem, é só a gente ligar a televisão e dizer, nossa, como a gente está precisando. Então é esse espiritismo que consola as almas, é que a gente precisa levar aos corações, porque os corações estão muito necessitados disso. Porque sem esse consolo, a gente não vai conseguir fazer esse aprendizado das leis divinas. Porque a gente fica tão envolvido nos problemas da vida, nas nossas próprias dificuldades, e aí a gente não sabe aprender, não consegue pautar. Então, o Consolador cura as nossas tristezas, cura as nossas mágoas, cura as nossas dificuldades. E com isso a gente aprende a caminhar melhor. Caminhar ao encontro dessas leis divinas que são apresentadas através dos ensinamentos dos Espíritos. Então, eu vou apontar, né? Nesse nosso estudo, eu vou apontar, olha só, isso consola vocês? Vocês vão me dizer se consola. Porque a mim me consolou muito. Esse estudo foi um bom consolo. E eu acho que a gente está precisando bastante. Então, dentro dessa ideia do nosso estudo, esse capítulo 13, ele vem lá. Vamos ver assim, ó, como é que começa. Vocês sabem a sequência dos capítulos? O que vem antes do capítulo 13? Vocês sabem? Nem eu, só olhando. Não é para saber de qual não. A gente vai aqui, olha, o importante não é decorar. Nem na história agora a gente decora mais as datas, porque isso a nossa mente nem precisa mais, não precisa, assim, cheio de informações. O capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Antes disso, a gente tem amar os vossos inimigos, capítulo 12. Antes disso, amar o próximo como a si mesmo. Antes disso, a gente tem as bem-aventuranças. Tem vários capítulos sobre bem-aventurados que são misericordiosos, bem-aventurados brandos e pacíficos. Na verdade, então, a princípio, não é um capítulo que fala de caridade, porque a caridade está lá no final. A caridade é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas aí a gente vai começar a estudar o capítulo 13, só fala de caridade. Então essa história de que eu acho, a gente chega à conclusão, que na verdade todos os capítulos que vão se sucedendo, né, no Evangelho, é para falar da caridade.
caridade. Por quê? Se fala da caridade na salvação, se dentro dos ensinamentos de Jesus, o que é o resumo do ensinamento dos ensinamentos de Jesus? O resumo do Evangelho de Jesus. Ele mesmo apresentou esse resumo, quando ele falou: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse não é o resumo da lei? Não é o resumo apresentado por Jesus? Então, tudo que tem aqui tem como objetivo fazer a gente aprender a amar. Porque quando a gente amar, isso quer dizer que a gente vai estar totalmente caminhando dentro dessa lei divina. Porque a lei divina é a lei do amor. Então, o capítulo 13, apesar dele aparentemente, pelo título, falar de uma coisa específica, ele fica o tempo inteiro falando de caridade. O Marcos me deu uma cola boa, que foram as palestras anteriores, eu fui assistir. Aí vi a Marajane, que veio aqui, vocês vieram? Vai assistir a palestra da Marajane. Aí ela falou de caridade, né? E a gente vai dar continuidade a essa questão, porque o assunto é quase que, resumidamente, sobre a caridade. Só que nesse capítulo, parece que ele vai preparar a gente e já vai começar a falar um pouco de como a gente faz essa caridade. É assim, tá bom, é caridade, mas como é que é? Como é agir? Quando ele fala, não sai da vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, quando ele dá esse título, né? O título resume um pouco que o capítulo vai falar do como eu devo me portar diante dessa caridade. O que para a gente ainda é importante. Por quê? Porque como não somos perfeitos, e como a caridade, se a caridade é o nosso amor em ação, e se isso já é o fim da nossa linha, vamos dizer assim, a gente vai alcançar isso quando a gente chegar à perfeição, então eu ainda estou no processo de aprendizado. Então, se eu estou no processo de aprendizado, eu tenho que ter uma dica de como é que eu faço isso, que ainda não sei. Não adianta assim, sejam caridosos, vamos ser todos caridosos. Sim, mas como é isso? Ser caridoso é o quê? Aí eu vou lá, não, então eu trago uma bolsinha para o centro de uns alimentos, será que isso é caridade? Não é? Aí vou começando a entender que a caridade é um pouco mais complexo do que isso. Fazer a caridade não é uma coisa, né, não é trazer. E aí esse capítulo vai falou da caridade material, da caridade moral, né? São coisas diferentes e a gente vai aprendendo. No primeiro item que a gente vai estudar, que é o item 17, ele vai falar sobre a piedade. A piedade é um sentimento, não é isso? É um sentimento que a gente tem. Vamos ver como é que a gente consegue entender a piedade. É um sentimento que provavelmente todo mundo já sentiu aqui, todo mundo já experimentou, quando a gente vê uma coisa assim muito triste, um acontecimento muito... Liga a televisão, tem aquela notícia que aconteceu uma catástrofe, uma coisa, e o nosso coração fica assim muito mexido, dá aquela dor. Ai meu Deus, que coisa horrível isso. Isso é piedade, né? É uma coisa que dói na gente, quando dói na gente a dor do outro. E aí, o nosso item fala assim, que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. A piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos. Por quê? Os anjos, o que são os anjos? São os espíritos perfeitos, né? Os espíritos que são perfeitos, eles têm preocupação, eles se voltam e eles têm cuidado com o outro. Então, esses espíritos perfeitos, toda vez que eles veem alguém na dificuldade, eles têm atenção a isso. E eles se preocupam com isso, eles se interessam por isso, né? Isso quer dizer que eles têm piedade. Então, qual seria o contrário dessa piedade? Se a gente não tem piedade, como a gente fica diante da dor do outro? A gente fica indiferente, né? Essa seria o oposto. O sentimento de indiferença com o outro, na verdade, eu não ter nenhum sentimento, aquilo não me ocasionar nada. Eu passar diante daquela dor e nada me causar. Por isso, né,
piedade é um precursor da caridade. Então, o que quer dizer isso? Que eu só consigo fazer a caridade se eu tenho piedade. Quem não tem piedade não faz caridade. Faz alguma coisa, mas aquilo não é caridade. Por quê? Porque eu vou fazer por algum outro motivo que não é o sentimento que eu desenvolvi pelo outro. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Eu trago 1 quilo de alimento para o centro. Aqui, porque fizeram, eu sentei, ouvi, tem a campanha do quilo. Aqui deve ter a campanha do quilo, não tem? Não, sei lá. Então vamos pensar em outra coisa. É um chamado qualquer para ir lá, eu vou lá. Nessa festa da mãe Vitinha, mas eu vou para comer churrasquinho, eu gosto muito de festa junina. Mas eu não pensei se o dinheiro que vai ser arrecadado é para ajudar alguém. Não, eu peguei, fui porque eu quis comer o churrasquinho, a canjica. Meu interesse é ajudar? Não. Eu fui lá, eu ajudei. O dinheiro que eu gastei um dinheirão na festa. Eu fiz caridade? A princípio não, eu fui lá para a junina. Fui atender o interesse meu, egoísta, né? Se aqui tivesse uma campanha do que eu vim com minha bolsinha cheia, trouxe para arrecadar. Mas eu fiz questão que todo mundo visse aquilo que eu trouxe, sabia ali, eu trouxe aqui. Vou ficar igual a Marajana, só chamar. Vou falar da Serê. E aí, trouxe. Mas eu trouxe aquela bolsinha e fiz questão de mostrar para todo mundo. Porque eu queria que todo mundo soubesse como eu sou caridosa. E aí, será que isso é caridade? Porque eu não me envolvi com o outro, eu não fui movido pelo sentimento de piedade. Eu não pensei no outro, na minha intenção não era essa. A gente pode ver muito bem a piedade sendo esse móvel e comprovar que é a piedade que vai movimentar a caridade na parábola do bom samaritano. A gente tem, Jesus, quando falou essa frase que a gente usou no início, né, que resume todos os seus ensinamentos, e alguém lhe perguntou, mas quem é meu próximo? Então a frase é, amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E aí, um doutor da lei pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história. E essa história era de um homem que é assaltado e que é quase morto, apanha dos bandidos no meio da estrada, e ele fica no chão, praticamente morto. E por ali, junto a esse homem, nessa estrada, passam 3 homens. Um sacerdote, um levita, que eram pessoas envolvidas com a questão religiosa, homens religiosos, e um samaritano, que era um homem não considerado dentro da religião judaica, né? Havia uma separação, havia uma questão de separação religiosa, de preconceito contra aqueles que eram samaritanos. Então esses 3 homens passam por esse homem. 2 deles não param para ajudar. Vocês já imaginaram o que ia passar por um homem praticamente morto no meio da estrada e não parar para ajudar? É uma coisa que assim, choca a gente, né? Assim, uma pessoa nem parou, não parou nem para ver. O que essas pessoas que passaram, qual o motivo deles? A história é assim, curta. Ele passou e não ajudou, o outro passou e não ajudou, e o samaritano é o único que para. Essa história não é o nosso motivo de estudo de hoje, né? Porque a gente tem várias questões aí para serem analisadas. Mas a gente consegue perceber que o que faltou para esses homens foi a piedade. Aqueles que não ajudaram, eles não tiveram nenhuma piedade com aquele homem que estava ali no chão. E foi a falta da piedade, foi a indiferença deles para com aquele homem ferido que fez eles não praticarem a caridade. Foram embora. O samaritano, quando passou por ali e olhou aquele homem, alguma coisa aconteceu no coração dele. E essa alguma coisa foi a piedade. Ele ficou piedoso,
ficou com pena daquele homem, ficou preocupado com ele, ficou pensando o que seria dele se ele não... E foi lá e esqueceu todas as suas questões e ajudou. Então, é a piedade que mobiliza a gente. É esse sentimento que mobiliza a gente. Bom, aí a gente começa a pensar, tirar umas conclusões dessa história. Porque, a princípio, a piedade não é uma coisa que a gente gosta de sentir. Porque a gente sente isso diante das misérias do mundo. E aí, quando a gente liga a televisão e faz aquele monte de notícia péssima, como é que a gente fica? Ai, meu Deus. A piedade mobiliza a gente. Só que isso não vem com sentimento, não é um sentimento confortável. Porque a gente só tem a piedade quando o negócio não está bom. Não é isso? Precisa acontecer coisas ruins com o outro para a gente sentir a piedade. Então, a princípio, a piedade não é uma coisa boa de se sentir. Não é confortável. E aí, o que acontece? A gente vê o mundo acontecendo muitas coisas ruins. E a gente questiona isso. Meu Deus, que mundo é esse? Por que a gente está vivendo? É tanta coisa. E hoje em dia acontece uma coisa particularmente interessante, que a gente tem acesso a informações de uma forma nunca antes vista. Então está acontecendo lá não sei aonde, mas a gente não só sabe como ver a imagem, como filmar, como não sei o que, filma na hora, e você tem aquilo tudo exposto na televisão, e a gente acha aquilo péssimo. Mas o que isso significa? Que a gente está tendo a oportunidade de mobilizar esse sentimento da piedade. Então, tudo na vida tem uma razão de ser e pode ser usado para o bem. Então, esse excesso de informações que a gente tem hoje e que faz a gente saber das coisas acontecerem e que nem sempre é positivo, não estou dizendo que é, né, para os meios de informação ficarem repetindo aquilo 1000 vezes em excesso não faz bem, mas a gente tem uma vantagem. Disso pode ser tirada uma vantagem. A gente está conseguindo mobilizar as pessoas para esse sentimento de piedade. E aí todo mundo se mobiliza. E se mobilizando pode fazer o quê? Ajudar. Né? E como é que ajuda? Por quê? Da piedade, a gente diz que a piedade é a precursora da caridade. Mas isso acontece automaticamente. Teve piedade, tem caridade? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente pode dizer que não tem caridade sem piedade. Então, o cara que ajudou qualquer um, mas que não teve a piedade, não fez caridade. Ele pode ter feito qualquer outra coisa, mas não é caridade. Ele não fez com a intenção de ajudar o outro. Se a intenção dele não estava no outro, né, no sentimento que esse outro está passando, meu Deus, o que aconteceu com ele, eu vou ajudar. Se ele fez nesse sentido, qualquer ação que ele faça para ajudar é caridade. Então, não tem caridade sem a piedade. A piedade é precursora, tem que ter piedade, aí depois vem a caridade. Mas nem sempre que tem piedade é caridade, porque eu posso ficar só no sentimento e não me mobilizar em uma ação. É um passo seguinte que a gente tem que fazer. De qualquer jeito, os espíritos, o item diz assim, né? O espírito que fala nesse item fala assim: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramai nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Então, essa piedade, vamos lá, eu vejo a televisão, e isso não é bom, às vezes eu até não quero ver, né? Às vezes a gente até desliga, não vou nem ficar vendo, porque isso para mim, eu estou ficando tão arrasada com isso, eu estou ficando tão triste, estou ficando tão... Aí assim, mas se a gente vê aquilo, e mesmo que aquilo nos entristeça, a minha lágrima, essa lágrima que eu rolo, quer dizer que meu pensamento ficou naquela pessoa, eu me emocionei, eu chorei, eu emiti um pensamento para ela. Meu Deus, coitado, isso já é alguma coisa que chega nessa alma, né?
Isso é alguma coisa que alcança através da minha vibração, do meu pensamento, porque o pensamento é uma força muito poderosa. Então, se essa minha lágrima pode ser um bálsamo derramado na ferida do outro, eu já estou praticando a caridade, né? Se eu penso nele com positividade. E se a minha simpatia com aquela causa pode proporcionar uma esperança e uma resignação. Olha só, ele não está falando de eu resolver o problema do outro, porque certamente, na maioria das vezes, eu não vou ter esse poder, né? Então, eu vou saber que eu me mobilizo com a piedade, com esse sentimento em prol do outro, e mesmo que eu não possa ajudá-lo diretamente, eu não posso, lá na África, as crianças passando fome lá na África, eu tenho como ir lá para a África ajudar? Não. Eu não tenho nem muito, vou lá mandar nada, não. Mas será que eu posso, de alguma forma, ser solidário, eu posso ajudar? E aí ele diz que sim, porque se de alguma forma a gente consegue, através do nosso pensamento, através de um apoio moral que eu possa dar, trazer esperança e resignação, porque às vezes são questões que não vão ser mudadas nessa vida, porque nós ainda estamos num mundo onde existem provas e expiações. Estamos caminhando lá para o mundo de regeneração, ou já estamos no mundo de regeneração, mas nesse mundo de regeneração ainda tem muita coisa para a gente resolver, mesmo no mundo de regeneração. Então ainda vamos ter dificuldades. Então, a piedade ainda vai mobilizar a gente. E isso é bom. Ele fala assim, ó, tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Então aí ele começa a colocar assim, aí por exemplo, a gente, bem prático, a gente não quer saber dessas coisas, a gente não quer ligar a televisão, a gente não quer saber, olha gente, para que eu vou ficar sabendo da desgraça da vida dos outros? Eu vou sair, eu vou me divertir, eu vou me alegrar, porque se eu ficar presa nisso, só a minha vida não sai, eu estou ficando até doente, estou ficando deprimida, não vou, não quero saber. E aí ele cria esse confronto. O que é? São as alegrias da vida. Ele diz que esse sentimento, essa piedade, ela pode me trazer uma alegria diferente. É um sentimento, a princípio parece um contrassenso, né? Porque se eu fico presa no amargor da vida, na tristeza, vou viver de alegria, vou querer. Vocês já viram gente que vai dizer, eu quero estar com gente feliz, eu quero estar no meio da alegria. E aí eu vou procurar, porque eu vou sair, vou para uma festa. Eu não gosto de ficar ouvindo gente reclamando, ouvindo, né, o meu companheiro, a pessoa que tem um monte de coisa triste a me contar. Não quero isso. E aí, o texto coloca esse contraponto, né? O que é melhor? E ele diz que essa alegria é uma alegria vazia. Ilusória. É uma alegria ilusória. Por quê? Porque vai passar, né? Vai passar porque isso não é uma realidade do mundo. Porque as coisas vão acontecer conosco e com todos que estão à nossa volta. E a gente não está partindo para nenhuma solução dos problemas. É como se, ele diz aqui no texto, que é uma alegria do mar morto. É uma alegria que a gente está tapando, se remexer ao fundo,